Menos de um mês após o anúncio global, a Samsung desembarca com a sua família Galaxy S21 no Brasil. Ou seja, se você quiser ou tiver dinheiro sobrando, já pode ir até uma loja oficial ou varejista para comprar os mais novos tops de linha da gigante coreana. Em janeiro, fizemos um hands-on para contar as primeiras impressões dos 3 flagships da Samsung. E agora você confere um unboxing hands-on triplo. E, se você ficar até o final, alguns detalhes sobre o S21 Ultra. Será que vem spoiler por aí? A gente te conta logo após a vinheta. Talvez esses sejam os unboxings mais rápidos que você já viu, depois dos últimos iPhones. E prepare-se, a tendência é que também sejam assim em outras fabricantes. Nenhum dos 3 modelos traz nada além do próprio celular, papelaria, cabo USB-C nas 2 pontas e chave extratora para o SIM card. E como já dissemos, a decisão de tirar o carregador da caixa tem 2 motivos. O aumento no uso de carregamento sem fio e o fato de as pessoas já possuírem muitos carregadores em casa. Isso deveria impactar positivamente nos preços deles, mas não foi bem isso que aconteceu, e a gente te conta no final do vídeo. Há boas notícias aqui, e se você quiser um spoiler do nosso review, aqui vai. Em benchmark, o S21 Ultra marcou mais de 625 mil pontos no AnTuTu. Um desempenho digno de top de linha, mas ainda um tanto atrás do iPhone 12 Pro Max, por exemplo, que fez 645 mil pontos. Sua tela de 120 Hz adaptável parece outro acerto da Samsung, já que há uma série de jogos que se aproveitam dessa resolução, como o Cover Fire, que permite selecionar o modo de atualização de tela. Mas demais títulos não é necessário escolher entre 60 ou a resolução máxima. A própria One UI sabe quando mudar. A qualidade da tela também foi outro fator que ganhou um upgrade em relação ao ano passado, e as imagens em jogos e conteúdos em vídeo mostram isso. Ainda em jogos, a nova plataforma da Samsung, Exynos 2100, faz um bom trabalho, mas ainda esquenta. Menos que o S20 Ultra, mas esquenta. A dica é usar com uma capinha e você não sentirá o calor nas mãos ao jogar. Há problemas em alguns títulos, como o Injustice, que ficou em preto e branco durante os testes, mas pareceu um caso isolado. O novo Exynos faz mais do que garantir que a família S21 não esquente tanto na jogatina. A autonomia de bateria melhorou, ou seja, o calcanhar de Aquiles do ano passado está resolvido. O S21 Ultra é o top de linha com melhor autonomia em nossos testes, com nada menos que 26 horas e 26 minutos para drenar completamente a bateria. E os outros 2 modelos também apresentaram uma melhora sensível na autonomia, já que o S21 com 4.000 mAh de bateria superou o S20 Ultra com 5.000 mAh. E o S21 Plus, que agora tem 4.800 mAh de bateria, só perde para o próprio Ultra e para o ROG Phone 2 em bateria, com mais de 22 horas longe da tomada. Dá para conferir mais detalhes na pauta em texto que está na descrição. O S21 Ultra ainda conta com suporte a S Pen e, como dissemos, pode ser usado com qualquer caneta já feita pela Samsung. Nos nossos testes, sentimos falta de ver o acessório controlar a câmera e fazer os tão famosos gestos no ar. A essa altura você já sabe que a Samsung trouxe uma série de novos modos para as câmeras da linha S21. Os 2 primeiros modelos compartilham a mesma configuração, com o principal de 64 megapixels e frontal de 10 megapixels, além da ultra-wide e telefoto. Já o Ultra repete a câmera de 108 megapixels dos tops de linha do ano passado. Traz uma segunda telefoto e tem câmera frontal de 40 megapixels. A novidade por aqui é o modo Visão de Diretor, que permite que você escolha, enquanto grava o vídeo, qual câmera quer usar. E todas elas gravam em 4K 60 fps e tem a opção de gravar em 8K com a principal, agora em 30 fps. A gente vai mostrar o que elas podem fazer logo em um super comparativo enfrentando antecessores e com o iPhone 12 Pro Max e o Zenfone 7. Lembra quando falamos que o efeito de retirada do carregador não foi sentido no preço? Então, se lá fora a decisão da Samsung se reverteu em preços menores para os seus top de linha, não foi o que vimos por aqui. E a linha S21 tem preços bem mais salgados do que seus antecessores lançados em março do ano passado por aqui. Precisamos lembrar, antes de tudo, que além da retirada do carregador, os modelos não contam mais com armazenamento expansível. Então, comprar a versão com menos espaço e usar seu cartão de memória não é mais uma alternativa. O S21 chega por R$ 6.000 apenas na versão de 128 GB. Para a versão Plus, há opções de 128 e 256, com preços entre 7.000 e 7.300. Já o Ultra alcança um patamar perigoso de preço no Android, com os temidos 5 dígitos. A versão de 256 GB sai por R$ 9.500 e a de 512 sai por R$ 10.500. E aí, o que achou? Caro? Compraria mesmo assim? Deixe seus comentários.
Os links para os 3 modelos estão na descrição e você pode conferir no nosso comparador as melhores opções para você. Lembrando que em breve teremos o vídeo com o comparativo de câmeras aqui no canal e também as análises completas para cada um dos 3 modelos da Samsung. Eu vou ficando por aqui, um abraço e até a próxima.